Democratas versus republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020. E agora chegou a hora do nosso debate. Duas visões distintas sobre os mesmos assuntos que vêm sacudindo e arrepiando essa reta final de eleição americana, agora faltando apenas 8 dias. Acredite se quiser, 8 dias. E no debate de hoje, representando o ponto de vista pró-Biden, estreando aqui no Casa Branca 2020, teremos a honra e o privilégio de receber o Carlos Gustavo Poggio, que é doutor em Relações Internacionais pela Old Dominion University, na Virgínia, nos Estados Unidos, com pesquisa de pós-doutorado na Georgetown University, em Washington, D.C. Ele é professor na FAAP e especialista em política americana. Já representando o ponto de vista pró-Trump, cativo já no programa, teremos o empresário, economista e jornalista Paulo Figueiredo Filho, que tem pós em Relações Internacionais pela London School of Economics e em Governo Americano e Negociação por Harvard, e é um economista pelo MIT. Bom, senhores, um prazer e um privilégio ter a presença de vocês dois, engrandecendo essa edição do especial Casa Branca 2020. E o primeiro assunto não poderia ser outro, a não ser a análise dos senhores em relação ao que nós assistimos no debate, no segundo e último debate em Nashville, no Tennessee, na quinta passada, entre Donald Trump e Joe Biden. Então, eu vou começar pelo Carlos Gustavo, pelo professor, e queria saber quais foram as suas impressões do embate entre o atual presidente e o ex-vice-presidente, e se é que nessa altura do campeonato, com tantos votos antecipados já tendo sido feitos, se isso realmente pode ter algum impacto concreto nessa reta final. Vai que é sua. Bom, obrigado, André. Olá, Paulo. Um prazer conversar com vocês aqui, com quem nos ouve aí, nos assiste também pela Jovem Pan, né? Olha, André, nós tivemos finalmente ontem um debate, né? Talvez o primeiro debate presidencial, já que o que aconteceu há 3 semanas atrás não pode ser propriamente classificado como um debate. Foi o debate de 3 semanas atrás que foi desastroso para o Trump, né? Uma estratégia que foi completamente desastrosa para ele, e ele reviu essa estratégia agora neste novo debate. Eu acho que foi muito melhor para o Trump do que o primeiro debate, não há dúvida com relação a isso. Eu acho que alguém finalmente disse ao Trump que ele deveria dar tempo para o Joe Biden responder, até para dar tempo para o Joe Biden errar, né? Então, nesse sentido, acho que foi um debate muito melhor para o Trump do que o primeiro debate. Eu não sei exatamente se houve um vencedor muito claro nesse debate, né? No debate anterior, o derrotado claramente foi o Trump. Nesse debate, me parece que houve um empate, né? As pesquisas que saíram dão vitória ao Biden, mas essas pesquisas muitas vezes refletem já a opinião formada das pessoas que votam, né? Mas o que as pesquisas indicam é que não houve muita alteração nesse sentido. Em termos, agora, a grande questão é a seguinte: o que me parece é que o Trump precisava, nesse debate, de um nocaute, né? Ele está atrás das pesquisas. Para ele conseguir movimentar essa campanha de alguma forma, ele precisava de uma performance muito superior ao Joe Biden, ou principalmente um escorregão muito grande do Biden, né? Eu acho que essa era a grande questão que se esperava do Joe Biden neste debate, né? Como disse um analista nesta manhã, o Joe Biden, claro, todo mundo sabe que ele não é propriamente um Winston Churchill, mas ele também não se saiu como o vovô Simpson, né? Que era um pouco a expectativa que se tinha do desempenho do Biden nos debates. Ele conseguiu se segurar, o que é perfeitamente positivo para alguém que está adiante nas pesquisas. Você levanta um ponto importante, André. Nessas eleições, muita gente já votou, né? Nós temos quase 50 milhões de americanos que já votaram. Isso é 1/3 das pessoas do total de pessoas que votou em 2016, né? Isso significa que a margem para mexer nessa campanha ela é muito pequena. Essa é uma questão que nos leva a concluir que o debate tem pouco impacto nesse sentido. Além do fato de que, historicamente, né, debates não costumam ter influência decisiva em eleições, a não ser em eleições muito apertadas e algumas eleições específicas. Em linhas gerais, a gente não consegue associar um desempenho do debate com uma vitória nas eleições. Então, o que nos leva a crer que pouco muda para o Donald Trump após esse debate. Muita gente já votou, o número de indecisos é muito menor do que era em 2016, e acho que o espaço que o Trump tem para mexer nessa campanha eleitoral é colocando o foco no Joe Biden, né? Acho que nesse sentido a estratégia do Trump ontem foi uma estratégia também melhor nesse sentido, né? Ele foi com uma mensagem clara, ele conseguiu dar uma mensagem ao contrário do primeiro debate. A mensagem do Trump é:
Olha, o Biden é um político tradicional, é um político que tem denúncias de corrupção. Eu sou um político não tradicional, deixa um pouco a mensagem que ele fez em 2016 dele ser um outsider, né? Pelo menos ele conseguiu uma mensagem nesse debate. Então, nesse sentido, acho que foi positivo para ele. Por outro lado, não sei se isso é suficiente para mexer na campanha a essa altura do campeonato. Perfeito, Carlos. E antes de passar a bola para o Paulo, se possível, mencione algum momento específico onde você acha que o candidato Biden possa ter se destacado, outro que o candidato Trump possa ter se sobressaído. Então, a bola está com você. Quero ouvir agora o que você achou do embate entre os dois na quinta passada. Vai, Paulo. Queria dar as boas-vindas ao Carlos, ao Casa Branca 2020. Vai ser um prazer debater contigo, Carlos. Primeiro, antes da gente entrar no específico do debate, algumas observações. As pesquisas são divididas a respeito de quem saiu melhor. As pesquisas da CNN, por exemplo, deram 60-40 em favor do Biden, as pesquisas da Fox News deram 75-25 em favor do Trump. É natural que a audiência que é mais inclinada para um lado ou para o outro dê a vitória para o seu candidato. Outra observação que eu queria fazer é que os debates, eles podem ser, sim, decisivos. As eleições, como a gente vai falar aqui, e já tem falado no Casa Branca 2020, as eleições americanas são sempre decididas por frações de pontos percentuais. Então, para um lado ou para o outro. E nesse ponto o debate faz muita diferença, não no eleitor indeciso só propriamente dito, mas também no comparecimento às urnas. Eu gosto de dizer que o mais importante sobre um debate é a repercussão. Tá? Eu fui um pouco crítico, como o Carlos, a respeito da posição do Donald Trump no último debate, porque a repercussão foi sempre todo mundo falando do nível do debate, as interrupções do Trump e tal. Os americanos, eles querem um presidente forte, mas não querem aquele Godzilla que foi o Trump no último debate. Nesse debate, qual foi a repercussão? O quão educado o Trump foi e as políticas do Biden. Sim, as políticas do Biden, porque não houve novidades do lado do Trump, todo mundo sabe o que o Donald Trump pensa, todo mundo já sabia. Mas do lado do Biden, a gente não tinha ouvido ele falar praticamente a campanha inteira, porque ele ficou escondido no porão e foi acobertado pela mídia. A gente finalmente ouviu as propostas do Biden e o que a gente viu foi um progressista radical. Um progressista que quer dobrar o salário mínimo, uma coisa que qualquer economista sabe que quebraria as empresas. Um progressista que quer um sistema de saúde pago com dinheiro alheio, algo que o brasileiro está bem familiarizado com o SUS e sabe que não funciona. Um homem que diz que quer acabar com os combustíveis fósseis, quer fazer uma transição. Agora, você imagina, na Pensilvânia, um dos estados chaves para a eleição, são 113 mil famílias empregadas na indústria da energia. Ohio, outro estado-chave, 100 mil famílias empregadas na indústria da energia. Como que você se sentiria se o presidente dissesse que vai fazer uma transição para uma indústria que paga as tuas contas? Ou seja, o teu emprego vai acabar no longo prazo. Vai se preparando aí, aprende a programar, né? Learn coding, como a gente brinca. Outras duas imagens que eu acho que o Trump conseguiu marcar bem. Colocar o Biden como um político que há 47 anos faz o Joe Biden, trazendo para a discussão o assunto que a mídia escondeu e as redes sociais censuraram sobre o laptop do Hunter Biden e os negócios escusos que o Hunter Biden fazia usando o nome do pai, enquanto o Joe Biden era vice-presidente, com a ajuda do próprio Joe Biden. Esse assunto que você acabou de citar, Paulo, foi um dos que tinha maior tensão cercando essa pauta pré-debate. Inclusive, um dos sócios do Hunter Biden, que alegou estar em contato direto com o Big Guy Joe Biden, de acordo com os e-mails que foram vazados no laptop do inferno, como o Trump sempre dando uma alcunha, né, a elementos ou pessoas chaves que possam estar numa posição de confronto a ele. Eu queria que você nos ajudasse primeiro com o Paulo a destrinchar o que tem de fato, o que é fake rondando essa situação do filho Hunter Biden, do Joe Biden, e das acusações que pesam sobre ele de que ele teria se utilizado, né, de uma espécie de tráfico de influência do pai para poder alavancar negócios e lucrar centenas de milhões de dólares, algo que configuraria uma clara corrupção e um mau uso do seu cargo público. Então, eu queria saber, Paulo, está contigo, nos ajude a desvendar o que de fato tem, se tem caroço nesse angu. Então, vai que é sua. Bom, na verdade, a gente tem 3 escândalos nessa história do Hunter Biden, né? O primeiro, as negociatas do Hunter Biden como lobista, vendendo a influência do pai e o pai agindo contra os interesses americanos e em favor dos interesses pessoais do filho. Um segundo escândalo foi o acobertamento pela grande mídia
que virou, da história, a grande mídia, que virou um braço de propaganda do Partido Democrata. E um terceiro escândalo foi a censura das mídias sociais. Agora, vamos falar sobre o que tem de concreto no caso do Hunter Biden especificamente. Só os fatos. Só os fatos. O que a gente sabe? Que o Hunter Biden sempre viveu às custas dos empregos arrumados pelo pai. Eu não vou nem falar aqui sobre as questões pessoais do Hunter Biden, os problemas dele com drogas, nem sobre os supostos materiais de uma menina de 14 anos, materiais explícitos de uma menina de 14 anos no notebook dele, que o Rudy Giuliani diz que existe, porque isso a gente não tem confirmação. Então vou me ater às questões políticas que interessam ao Joe Biden, já que o Joe Biden é candidato a presidente. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o Joe Biden, como vice-presidente do Barack Obama, era responsável pela política externa de 2 países, Ucrânia e China. Que o Hunter Biden recebeu quantias milionárias da Ucrânia, da China e também da Rússia, de empresas russas, né? Inclusive da mulher mais rica da Rússia. Que o Joe Biden, segundo vários e-mails obtidos nesse laptop, agiu para defender os interesses das empresas do filho nesses países, né? Nas empresas que o Hunter atuava como lobista, em detrimento dos interesses americanos. Que o FBI confirmou que tem acesso ao laptop e a campanha do Hunter não nega que o laptop existe, não negou até agora. Campanha do Biden, Joe Biden. A campanha do Biden, perdão. Que o Tony Babulinski, né, que foi o ex-parceiro, ex-sócio do Hunter Biden, destinatário de alguns e-mails, admitiu que eles são autênticos numa coletiva de imprensa ontem e confirmou que o Joe Biden atuava nos negócios em favor do Hunter. Bom, é assim que se enriquece na política americana. A coisa é um pouco mais sofisticada. Através de negociatas envolvendo familiares e tudo mais. E é talvez por isso que o Joe Biden, que é um cara que está há 47 anos na política, nunca fez outra coisa, só viveu no setor público, tem um patrimônio de 55 milhões de reais. Sim. Bom, Carlos, eu queria saber a sua opinião em relação a essas acusações que vêm certamente evoluindo, o conjunto indiciário em volta da família Biden vem se robustecendo com as últimas revelações, mas o fato é que você vê uma clara tentativa das empresas multinacionais de tecnologia, as famosas Big Tech, vide Google, Amazon, Twitter, Facebook, Apple, de tentar até limitar o acesso do grande público americano para essas informações que vêm surgindo. Eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso e também ao mérito das acusações que vêm se apresentando contra a família Biden. Então, vai que é a sua, Carlos. André, só queria antes só de começar a falar sobre isso, voltar um pouquinho na questão do debate pelo seguinte, quer dizer, quando a gente diz que debate não tem grande influência, não sou exatamente eu que estou dizendo, há uma série de pesquisas nesse sentido, né? O consenso na literatura das pessoas que pesquisam a influência de debates em eleições presidenciais é que eles não têm grande influência. Debates costumam influenciar, mas em primárias. Em primárias, sim, eles costumam ter influência. Isso é o que diz a literatura, né? Eu não encontrei, Paulo, aqui essa pesquisa da Fox News que deu 75% para o Trump, né? Procurei aqui, eu gostaria de olhar essa pesquisa porque é interessante a gente ver também a metodologia. Mas eu não discuto, eu concordo com o Paulo que o Trump fez muito bem e é uma estratégia que há tempos eu tenho Não dito. foram Na 55, tá? Foram 74%. Quem venceu who won the presidential debate, né? Quem venceu o debate presidencial? 74% dos espectadores da Fox News. Mas isso é Twitter ou é pesquisa? Não, isso é pesquisa do newsnationnow.com. A pesquisa da Fox News. É do News Nation Now, entendi. Que é um que também já trouxe uma visão bastante positiva no outro debate que o Trump perdeu de lavada, né? Não é exatamente uma pesquisa Não, eu digo isso pelo seguinte, que é importante essas pesquisas com metodologia, né? Não faz sentido. Claro. Claro, né? A pesquisa da CNN ela não é feita só com espectadores da CNN. É um instituto de pesquisa que faz com metodologia, como assim há outros institutos. A gente tem que desconfiar supostamente nem essa. Bom, senhores, eu tenho certeza que a gente poderia ficar até amanhã destrinchando e dissecando essas metodologias, a amostragem das diferentes pesquisas, mas, por favor, vamos tentar se ater à pauta em questão. Então, por favor, se você puder resumir, Carlos. Não, porque eu ia dizer agora que eu concordo com o Paulo numa questão. Acho que, de fato, o Trump faz bem em colocar o foco no filho do Biden. Essa é uma estratégia que me parece mais interessante para o Trump
Porque a estratégia até agora de colar no Trump a figura de um velhinho, senil, radical de esquerda, isso não tem colado, pelo menos não tem colado perante a população, né? Porque, inclusive, o Biden disse ontem claramente, olha, eu venci esses caras na primária, não sou, minha história não é a história de um radical de esquerda. Claro que tem, e aqui, veja, você me apresentou como defensor do Biden. Eu não sou exatamente, não sei se eu vou decepcionar a audiência, dizer que eu não sou um defensor do Joe Biden. No contexto dessa eleição, no contexto dessa eleição, justo? Sim. Justo? Perfeito. Justo. Acho que no contexto dessa eleição é melhor que o Joe Biden seja eleito do que o Donald Trump. Mas eu acredito que faz sentido, e o Paulo também apontou isso muito bem, de tirar o Joe Biden do porão. Essa era uma estratégia muito clara dos democratas. Os democratas estavam escondendo o Biden. O Biden não dá entrevista. O Biden ele encerra a agenda dele às 9, 11 horas da manhã. Ele não se expõe muito. Porque os democratas estão contando com a estratégia de se apoiar na rejeição ao Donald Trump. Eles querem que essa seja uma eleição, um referendo com relação ao Donald Trump, né? Então, Trump fez muito bem em colocar este foco nesses indícios que há sobre o filho do Biden, que de fato são coisas um pouco estranhas. Eu não sei, porém, o quanto o Trump ganha fazendo desta eleição um campeonato de corrupção. Nós vamos lembrar que o Trump ele tem uma série de associados a ele que foram presos recentemente, né? O seu chefe de campanha, Paul Manafort, foi preso. O seu ex-advogado, Michael Cohen, foi preso. Seu amigo pessoal, Roger Stone, conselheiro, foi preso. O Stephen Bannon, que era quem fazia aconselhamento para o Trump na campanha de 2016, foi preso. Então ele se cerca de uma série de criminosos, e quem conhece um pouco como funciona o meio imobiliário em Nova York também não vai concluir que o Trump é exatamente uma figura livre de qualquer tipo de corrupção. Então eu não sei se este for o embate destas eleições, se isso nos olhos do público americano é algo que vai ter alguma tração, né? Eu acho que é algo que funcionou em 2016, colar Hillary Clinton, a imagem de uma política corrupta, etc. Mas em 2016 o Trump se vendia como alguma novidade, né? Passados 4 anos, muita gente já conhece um pouco como funciona o Trump, né? Muita gente sabe das questões que ele anda envolvido. Então, eu não sei se isso cola em 2020, ou seja, qual vai ser o efeito disso em 2020. Quanto ao que o Twitter e o Facebook fez, eu concordo que foi equivocado. Eu acho que realmente não há dúvidas que o Twitter apoia o Joe Biden. Quanto a isso, não me parece que há nenhum tipo de controvérsia. O próprio presidente Jack Dorsey interveio e se retraiu, dizendo que foi um erro da companhia. Se retratou depois, e acho que foi um erro, inclusive estratégico, deu muito mais dimensão para esse caso do que daria se eles simplesmente deixassem a coisa acontecer. Então, nesse sentido, também me parece que não há muita controvérsia. Também concordo com o Paulo. Estou tentando achar, viu, Paulo, pontos de congruência entre nós, apesar de algumas divergências. Bom, antes que caminhemos ao último bloco do debate, senhores, eu fico com uma impressão nesse momento de que, na mesma medida que há uma tentativa clara e deliberada da Big Tech tentar abafar essa história do Hunter Biden, também há uma certa impressão de que essa história só está ganhando vazão na caixa de ressonância da mídia conservadora de direita e que, por isso, só vai ser desdenhado por um público maior e mais amplo que não necessariamente se bebe dessas fontes para se informar no dia a dia. Você tem essa impressão, Paulo? Bom, primeiro, rapidamente, sobre o ponto anterior, a gente tem muitas convergências pelo que eu estou vendo, Carlos. Eu só queria observar que o Donald Trump não esteve envolvido pessoalmente de nenhuma forma em nenhum desses casos de corrupção, ou no caso do Paul Manafort ou do Cohen, não teve nada a ver com corrupção. Aliás, nenhum desses casos teve a ver com corrupção, só o do Steve Bannon. O Trump era até contra o projeto do Steve Bannon do fund, do Build the Wall, né? É muito diferente do caso do Joe Biden, agora que a gente está falando, onde tem um envolvimento pessoal, e é isso que está sendo discutido, o envolvimento pessoal do Joe Biden agindo em favor dos interesses do filho dele como lobista, como você falou, é muito estranho, para dizer o mínimo. Em relação ao que você está dizendo, André, existe uma... eu não acho que isso está restrito só, nesse momento, à bolha da direita, digamos assim. E muito disso, como o próprio Carlos falou, tem a ver com essa tentativa de abafar, né? O tal do efeito Streisand, depois o pessoal procura na Wikipedia, que é quando você tenta abafar uma história, você abafa essa história, você acaba dando muito mais repercussão a ela, porque as pessoas procuram e ficam muito interessadas
nesse assunto. E eu acho que isso vem acontecendo, né? Isso trouxe muito forte para a discussão não só o assunto do Hunter Biden, mas o quão a mídia e as redes sociais estão agindo como serviçais do Partido Democrata. E um movimento muito forte que você tem na política internacional hoje em dia, um movimento nas sociedades, é essa revolta contra esse establishment, contra essas grandes corporações, contra as pessoas que estão no poder. É isso que o pessoal tem chamado agora de populismo, né? Está rebatizando como populismo. Então, e que foi o fenômeno que acabou gerando e culminando na eleição do Donald Trump. Então, acho que nesse sentido, esse assunto é muito positivo e o Donald Trump finalmente trouxe esse assunto à luz. Agora não dá para ficar mais escondido, né, quando ele jogou no debate. E a repercussão nos últimos dias tem sido muito forte só em cima desse ponto. Acho que a bolha conseguiu ser estourada e o assunto tomou a dimensão da discussão nacional. O impacto grande nesse assunto, o que eu enxergo principalmente, é a possibilidade disso afastar eleitores do Joe Biden, porque lembra, o voto aqui ele é facultativo. Muita gente vai ter que se sentir à vontade e motivada o suficiente para na terça-feira, dia 3, se levantar e ir lá na sua zona eleitoral, botar o seu voto. E acho que a imagem do Joe Biden de bom moço, nesse momento, está muito arranhada. Esse seu último ponto, Paulo, é a transição perfeita, ideal, para o nosso bloco final do nosso debate, que é exatamente a expectativa dos senhores para o dia 3 de novembro. Os prognósticos, as previsões, muita gente faz disso um ofício, uma profissão, e certamente as casas de apostas estão a todo vapor nos Estados Unidos e mundo afora, tensas, esperando essa definição que o povo americano fará na noite do dia 3 de novembro. Então, suas expectativas finais, o que vocês estão enxergando aí no horizonte? Faltando agora apenas 8 dias. Inacreditável. 8 dias para descobrirmos se Trump ou Biden comandará os Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Então, vou começar pelo Carlos e terminando com o Paulo. Bola está contigo, Carlos. Olha, André, qualquer um que passou por 2016 deve ser cauteloso em fazer prognósticos em 2020, né? Dito isso, algumas diferenças importantes entre 2016 e 2020. A primeira delas é o fato do Trump ser presidente. Esta é uma eleição de reeleição, né? Eleição de reeleição é normalmente um referendo com relação ao presidente de turno. O Trump ele é um presidente historicamente rejeitado no sentido das pesquisas, né? Ele é o único presidente no Instituto Gallup. Por que o Instituto Gallup? Porque o Gallup é aquele que faz pesquisa há mais tempo, né? A gente consegue ter uma perspectiva histórica maior. Eles pesquisam desde o Roosevelt, do Truman, da década de 40. O Gallup determinou que o Trump nunca chegou acima de 49%. Ele é o único presidente americano na história do Instituto Gallup, desde que eles fazem pesquisa na década de 40, a não ultrapassar os 49% de aprovação. É verdade que ele não desce muito, né? A aprovação do Trump é uma aprovação muito sólida nesse sentido. Ela não varia muito, independente do que aconteça. Isto é um dado negativo para o Trump em relação a 2020. Uma outra questão é que há um número menor de eleitores indecisos. 2016 foi uma eleição muito de rejeição. Os candidatos rejeitavam tanto o Trump quanto a Hillary. Muita gente votando no Trump contra a Hillary e na Hillary contra o Trump. Esta eleição, o Joe Biden é muito menos rejeitado, razão pela qual eu considero essa estratégia do Trump uma boa estratégia. Ele tem que aumentar a rejeição ao Biden. Como o Paulo falou, o Trump, o que o Trump tem que fazer? Aumentar a rejeição do Biden, não para fazer o eleitor do Biden votar no Trump, mas para fazer o eleitor do Biden ficar em casa. Essa é a estratégia. A questão é que ele começou isso e demorou para achar um ponto de bater, e nós estamos há 2 semanas das eleições, 1/3 das pessoas praticamente já votou. Então tem uma dificuldade. Uma outra questão em relação a 16 é que as pesquisas em 20, elas melhoraram a sua metodologia, elas estão de melhor qualidade. O que a pesquisa em 16 não captou? No Wisconsin, por exemplo, que foi um estado onde o erro foi muito grande, uma divisão do voto branco, né? O voto branco se dividiu muito entre o eleitor com menor ensino universitário e o eleitor com ensino universitário. Essa divisão do voto branco não era uma divisão tão grande assim em eleições passadas. Então, as pesquisas ajustaram a sua metodologia para refletir isso. Então, são pesquisas de melhor qualidade e de mais quantidade. A quantidade de pesquisas que nós temos no Wisconsin, na Pensilvânia hoje, é muito maior do que a gente tinha em 2016, né? Então, isso nos leva a ter, vamos lembrar que as pesquisas em 18, nas eleições de meio de mandato, elas foram muito bem, né? Porque muitas delas ajustaram essa metodologia. Em 16 não foi tão mal assim, acertou que a Hillary Clinton venceria no voto popular, mas errou em especial nesses estados em particular.
espetacular, né? Então eu acho que a situação do Trump em 2020 é pior que em 2016. Se o Trump conseguir uma virada agora, do ponto de vista histórico, seria uma virada inédita, né? Nunca um presidente com os números que o Trump tem agora conseguiu o tipo de virada que ele precisa. Seria algo inédito na história das eleições, talvez com um único paralelo, a eleição do Truman em 1948, quando se achava que o Truman ia perder as eleições, mas também lá tinha muito menos pesquisa naquela época, né? Então seria algo sem paralelos na história. Pode acontecer? Estamos em 2020, tudo pode acontecer. Eu acho que não é prudente descartar qualquer tipo... Quer dizer, estando a 8 dias das eleições, a Hillary Clinton, ela também estava muito bem a 8 dias das eleições. A questão foi que nessa reta final é que o jogo virou para Hillary Clinton. Mas foi especialmente por conta de eleitores indecisos que, em massa, acabaram decidindo votar no Donald Trump por rejeição a Hillary Clinton. Eu não vejo este mesmo movimento acontecer em 2020, razão pela qual eu acho Perfeito, que a Carlos. tarefa do Trump em 20 é muito mais difícil. Bom, Paulo, e quais sinais você detecta no horizonte que podem estar nas entrelinhas, que talvez possam vir a ser decisivos e garantir uma vitória de Donald Trump contra tudo e contra todos, mais uma vez desafiando os prognósticos pessimistas que pesam sobre ele nesse momento? Dando tons finais ao debate, então, está contigo, Paulo. Eu acho que o Carlos fez bons pontos. A situação dessa eleição é um pouco diferente da eleição anterior e é, assim, mais difícil para o Donald Trump. Eu queria chamar a atenção nessa questão de aprovação, reprovação histórica, de uma pesquisa que o Pew Research, que também é um instituto com bastante reputação, fez a respeito de como os americanos se sentem em relação a 4 anos atrás. E, surpreendentemente, mesmo com o coronavírus, 56% dos americanos dizem que estão melhor hoje do que estavam há 4 anos atrás. Eu acho esse um indicativo muito bom para um presidente que está numa eleição, como ele disse, numa reeleição, né? Numa espécie de referendo. As pesquisas de intenção de voto melhoraram a metodologia? Eles dizem que sim, mas vamos ver. Eu acho muito mais, que parece ter ficado muito mais claro nessa eleição, que os democratas aprenderam o jogo de influenciar a mídia com a média das pesquisas, principalmente aquela média que a gente sempre traz aqui no programa do Real Clear Politics, né? Veja só um indício disso. A maior vitória democrata da história recente foi a vitória do fenômeno Barack Obama em 2008. No voto popular, 7 pontos de vantagem de diferença em favor do Obama. Em 2012, o Obama ganhou por 4 pontos. Em 2016, o Trump ganhou a eleição, mas perdeu no voto popular por 2 pontos. Agora você tem uma série de pesquisas mostrando o Biden 10, 12, 16 pontos à frente. Façam-me favor, né? Essas pesquisas têm menos credibilidade que o próprio Hunter Biden. São propaganda política pura. O que a gente tem observado em todos os institutos, isso sim, e eu gosto de observar a tendência, é que o Trump tem crescido rápido nas últimas semanas. São 5 estados que vão decidir as eleições. Na Flórida, o Trump ganhou em 2016 por 1,2 pontos de vantagem. 1,2 pontos percentuais. A vantagem do Biden agora na média das pesquisas é 2,1, totalmente na margem de erro. Várias pesquisas já dão vantagem para o Trump. No Arizona, que o Trump ganhou em 16 por 3,5 pontos, a vantagem do Biden na média agora é de 3,2, metade do que era há 2 semanas. Na Pensilvânia, que o Trump ganhou em 2016 por 0,7, a diferença também caiu pela metade para 5 pontos. No Minnesota, que a Hillary ganhou por 1,5, a diferença das médias da pesquisa, que foi de 11 pontos, caiu para menos de 6. No Michigan, que o Trump ganhou por 0,3 pontos percentuais em 2016, já tem pesquisa, como a do Trafalgar Institute, que acertou o resultado em 2016, quando todos erraram, mostrando o Trump à frente. Detalhe, em 2016, os institutos, que, como eu digo, precisam recuperar a sua credibilidade, precisam mostrar serviço nessa eleição, eles erraram quase todos esses estados. A realidade é a seguinte, a vantagem de qualquer um candidato nesses estados é muito pequena, o que significa que qualquer coisa pode acontecer. Eu vejo o Trump numa ascensão, se vai dar ou não, eu acho que qualquer um que disser que sabe qual é o resultado das próximas eleições, como o Carlos bem pontuou, está chutando. A gente pode ter palpite, sensação, eu concordo que essa é uma eleição muito difícil, principalmente por causa do coronavírus para o Trump, mas a única certeza é que o jogo está aberto. A gente vai saber nos próximos 8 dias. Ou não. Ou não, que isso fique bem sublinhado e fique advertido desde já, porque há grandes chances de que a apuração do dia 3 de novembro acabe se alastrando semana adentro. Pode ter vários dias em sequência com apurações e as parciais ainda
sendo divulgadas, estados decisivos ainda sob impasse. Mas feita essa observação, queria agradecer demais a presença de ambos, Paulo e Carlos. Vocês engrandeceram demais essa edição do Casa Branca 2020 e nós voltamos na próxima segunda-feira com o último programa antes da grande noite de eleição do dia 3 de novembro, terça-feira à noite, a melhor cobertura da mídia brasileira da eleição americana só aqui no Casa Branca 2020. Seguimos juntos. Democratas versus republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020.